Aleluia. A paz do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus. Aleluia. Muito bom ter você aqui nessa noite. Eu creio que Deus tem algo especial para a sua vida. Quem crê nisso pode dizer graças a Deus? Amém. Nesses dias nós estamos numa série de mensagens, nesse ano, falando sobre ano de crescimento, de colheita, ano de avançar, ano de romper, amém? Quem crê nisso no nome de Jesus? E Deus tem sido muito bom para nós temos caminhado aí numa palavra profética nesses dias e isso tem sido muito poderoso para nós e eu creio que Deus ele tem liberado algo sobre as nossas vidas nesses dias e hoje não vai ser diferente. Eu quero dizer que hoje Deus tem algo especial para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. Deus abençoe, varão. Deus dê o galardão de profeta para você aí. Amém. Aleluia. Então, nesses dias, eu creio que há algo bom de Deus acontecendo nesse lugar. Amém, irmãos? O louvor estava sendo ministrado e eu senti uma presença de Deus poderosa nesse lugar. Uma presença tremenda de Deus. Não sei se você sentiu. Não sei se você conseguiu alcançar aí aquilo que o ambiente, tava na verdade falando com você, estava gerando para você. Quem crê nisso, em nome de Jesus? Amém. Você consegue olhar para o seu irmão e falar assim, que bom que você está aqui nessa noite. Fala assim, fala para ele, eu estou muito feliz de te ver aqui. Aleluia, irmãos. Esse ambiente que é um ambiente de cura, é um ambiente onde nós curamos as nossas dores, onde nós vencemos a dificuldade, é onde nós profetizamos uma palavra profética. Esse ambiente, ele é uma, fala comigo, ele é uma semente. Sim ou não, irmãos? E eu creio nisso, esse ambiente ele tem o poder de você entrar aqui como essa semente e no período desse culto você germinar e Deus produzir para você um milagre extraordinário da parte de Deus. Amém, irmãos? Então eu estou crendo nisso nesses dias, eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Quando crê, diga graças a Deus. Eu tenho liberado aqui uma palavra que Deus tem preparado uma grande bênção para nós nesses dias. Ele está, na verdade, formando algo e tudo aquilo que Deus prepara que é grande, fala comigo, tem que transbordar. Então aquilo que você está aprendendo aqui, quando você sai desse ambiente, Deus está falando com você, no decorrer da semana você precisa transbordar da presença de Deus. Como? Na verdade, replicando, falando da palavra, profetizando a palavra. Nós cantamos uma canção e esses dias eu fui ministrar em uma igreja e o tema da mensagem era esse, que ruge o leão. E eu passei assim boas horas estudando e boas horas buscando uma palavra dentro desse tema, que não é um tema assim, fácil, E aí um dia, nessa busca aí, nesse clamor para pregar nesse encerramento lá de uma conferência, e aí eu falei, Senhor, me ajuda, e Deus falou, fique tranquilo, e eu fechei os olhos, e Deus falou comigo assim, Wesley, o leão só vai rugir para uma igreja que se posiciona. E eu falei, Senhor, esse é o mistério. Ele falou, entenda isso. Nós entendemos que esse ambiente é um ambiente de posicionamento. Esse ambiente não é um ambiente de eu entrar e sair do mesmo jeito, não. Esse ambiente é um ambiente onde eu creio que a presença do Espírito Santo está aqui, que tem anjos subindo e descendo, assim como foi para o ministério de Jacó. Entenda isso, esse ambiente tem uma palavra sendo liberada e um coração disposto, um coração que é uma boa terra, uma terra frutífera. Ele tem o poder de resgatar essa palavra e deixar essa palavra entrar e essa palavra germinar nesse coração. Então esse ambiente tem o poder de vencer a depressão, a dor, a angústia, a aflição, a ansiedade, as doenças, as enfermidades. Esse ambiente é profético, igreja. Não é um culto emocional, é um culto de entendimento. É um culto, igreja, de ativação. Eu preciso ativar a sua fé nessa noite. Porque eu entendi isso, que o leão só vai rugir para uma igreja que se posiciona. Uma igreja que entende, irmãos, entende o propósito. Pastor, como que nós vamos entender, como que nós vamos nos posicionar? Entenda isso, eu levei aquele povo que eu estava lá em Reis, quando Davi, 1 Samuel 16, 17, no 16 ele está sendo ungido. De repente seu pai, Jessé, fala Jessé. Acertei. Eu confundo o nome do pai de Davi. Fala Jessé. Ele dá fala assim, uma instrução. Coloca Davi no lugar, fala, de tomar posse daquilo que ele tinha para tomar. Fala assim, tomar posse.
Jessé quando manda, fala assim, propósito. Davi enfrentando Golias, fala processo. Então entenda, não existe culto sem propósito e sem processo. Quando você entra é o propósito, sentou, está no processo. Pegou? Quem pegou? Quem pegou? Vamos de novo? Quando eu entro... Ah, não, só a pastora está entendendo, a unção só vai para ela. Vamos só esse lado aqui, quando eu entro... Não, se eu falo quando eu entro, você fala propósito, esse lado aqui, ó, fala. Quando eu entro... Esse lado vai falar processo. Quando eu sento... Eu acho que a unção está para cá. Ganhou daí, irmão. Vocês não jantou, não? Que isso, igreja? Levanta a mão lá de cá. Levanta a mão. Levanta para lá assim, ó. Fala assim, eu recebo a unção desse povo de cá. Fala, pega em mim. Agora vamos de novo. Quando eu entro... Estou falando que a unção pega, igreja. Não é possível, vai. Então quando eu entro ali, entenda isso, o ambiente, ele vai falando comigo, nas canções, na abertura do culto, ele vai falando, entenda isso, na ministração, ele vai falando e Deus continua falando, quando a palavra vem, fala assim, ele sela. Então entenda, a palavra, entenda, ela tem o poder de revelar o processo, porque entenda, Deus até conta, ó, você vai levar queijo para os seus irmãos, quando você chegar lá, você dá 10 queijos para o capitão de 1000, você terá acesso aos seus irmãos, isso era tudo propósito, quando ele chega, ele larga os queijos, diz a Bíblia, ele nem entrega, ele só larga os queijos, na verdade com um guardador, com a pessoa que estava vigiando lá, e ele corre para a batalha, quando ele chega lá, quem está gritando? Fala, Golias. Entenda isso, não existe um culto que não tenha um grito do seu inimigo. O nosso inimigo está sempre gritando nos cultos, ele está gritando na nossa casa, ele está gritando, irmãos, ele está sempre gritando, querendo o quê? Fala, nos afrontar. Entenda isso, mas quem está no alvo do seu propósito e do seu processo, ele nunca dá ouvido, irmãos, para aquilo que o inimigo está falando, mas ele escuta aquilo que Deus já falou. Fala para o seu irmão, Deus já falou com você hoje? Fala para ele assim, então escute ele. Para ficar dando ouvido, irmãos, para o gigante, para o Golias. Então eu entendi que Deus fala comigo, só vai se posicionar, fala comigo, se posicionar. O leão só vai rugir para uma igreja que se posiciona. Esse ambiente aqui, ele está moldando a nossa maneira de agir, irmãos. O ambiente sempre vai vencer. Quem está entendendo, irmãos? Se você vê o povo, todo mundo adorando, só eu não, está errado. Fala, está errado. Eu preciso adorar, eu preciso entregar o meu coração, eu preciso buscar a presença, eu preciso entender que esse ambiente, fala comigo, é um ambiente, fala de guerra. Então eu não posso ficar nesse ambiente e falar comigo em paz. Porque não é um momento de paz, é um momento de guerra, de batalhar, de glorificar, de exaltar, de glorificar o nome dele, de falar, Jesus, eu te amo, o Senhor é lindo, o Senhor me salvou, me comprou, me resgatou. Estou nesse culto para receber aquilo que, fala comigo, o Senhor tem para mim. Quem crê nisso, irmãos? Quem crê, diga graças a Deus. Aleluia. Quero falar um tema hoje bastante poderoso. E eu creio que Deus tem algo assim, mistério naquilo que Deus está entregando. E eu quero falar sobre algo poderoso. Se o ambiente é o processo, então você fala para o seu irmão assim, põe a mão nas palavras do pastor hoje. Vou te entregar algumas instruções bem maduras. O pessoal da internet, tem um povo aí com a gente. Deus abençoe, no nome de Jesus. Cultuando aí lá tem gente dos Estados Unidos, de longe, Portugal. Tem um povo aí conectado com a gente. E que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês possam tomar posse também da presença do Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus. Aleluia. O tema da mensagem de hoje é: o que a ignorância te roubou ao longo desses anos? Federal, não é, irmão? Vamos de novo? O que a ignorância me roubou ao longo desses anos? Fecha o olho aí, só você que já foi ignorante demais, que talvez está sendo hoje, não está nem sabendo. Fecha o olho. O Espírito Santo de Deus já te pegou, você está aqui dentro, o ambiente vai te vencer, não tem jeito. Ele está nesse ambiente e o tema da mensagem, ele surge debaixo de uma pergunta: o que a ignorância me roubou ao longo desses anos? E quando a gente fala essa palavra, ela é bastante relevante para os nossos dias de hoje, é que existe uma ignorância física, existe uma ignorância na alma e existe uma ignorância espiritual. As três traz prejuízo para a gente.
As 3 não deixam a gente prosperar, não deixam a gente avançar, não deixam a gente romper. Tem pessoas aqui que infelizmente a ignorância roubou dele talvez boa parte daquilo que ele podia viver de bênção, de graça, na verdade, usufruir daquilo que Deus tinha. Porque esses dias eu estava lendo um livro sobre gestão da emoção, achei poderoso. Estava escrito lá que em 5 segundos, eu não posso, na verdade, programar uma viagem, eu não consigo arrumar, para bem dizer coisa nenhuma, eu não consigo me arrumar em 5 segundos, mas em 5 segundos eu consigo receber uma palavra, e essa palavra me bloquear no passado. Em 5 segundos, tem como eu gerar uma janela killer, uma janela traumática. Em 5 segundos eu posso ficar bloqueado durante anos com a janela, na verdade, com a palavra que abriu uma janela na minha alma, na minha vida traumática. Então entenda, nesse amplo de ignorância física, infelizmente, tem gente aqui que está debaixo de um jugo de ignorância, talvez espiritual, talvez familiar. Meu pai era muito ignorante, então infelizmente eu herdei aquilo, eu fiquei assim, reprimido em algumas coisas. Hoje é noite, em nome de Jesus, de quebrar em o nome de Jesus, jugo da ignorância sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Você consegue repetir o tema de novo? O que é ignorância? Me roubou ao longo desses anos. Estava esse dia numa roda, aí tinha um cara, um empresário, e ele gosta de conversar, um amigo, e ele é bem instruído na questão dos negócios. Eu gosto de conversar com ele, e ele estava falando para mim que estava fazendo alguns negócios nesses dias, algumas empresas, e eu conversando com ele até abençoa aqui a igreja, né, aquelas cestas que você vê aí, é ele que abençoa a gente todo mês. E acho interessante que ele não vem aqui, ele não é membro daqui, mas ele semeia aqui, isso é poderoso. Deus tocou no coração dele abençoar a gente, isso é muito bom. E ele tem, na verdade, já alguns meses que ele tem abençoado, com várias cestas básicas, a gente entrega para as pessoas. Mas eu achei interessante que ele estava conversando comigo e ele falou comigo sobre essa questão de não fazer nada sem perguntar antes, pelo menos a 2, 3 pessoas, sobre o assunto que ele está querendo fazer e sobre o assunto que ele está querendo desenvolver. Porque ele entende que você perguntando aquilo que você quer, na verdade, fazer, você quer construir uma casa, então vai numa obra, começa a conversar com os pedreiros, conversa lá com a pessoa que está encarregada, e você vai começar a acessar várias pessoas que estão dentro daquela realidade. O nosso maior erro é a gente querer começar alguma coisa sem perguntar. O nosso maior erro é entrar nesse lugar, querer começar um culto sem perguntar se o Espírito Santo de Deus está aqui falando comigo. O nosso maior erro é entrar nesse ambiente sem uma pergunta para Deus. Entrar nesse ambiente sem uma pergunta: Espírito Santo, o Senhor está aqui, o Senhor está me vendo, eu preciso de um toque, eu preciso de um sinal, eu preciso que o Senhor se manifeste, eu preciso que o Senhor fale comigo. O nosso maior erro é entrar num ambiente como esse e não ter uma pergunta para fazer. E ele foi falando aquilo comigo, ele falou vários assuntos, em todos os assuntos ele foi fechando as brechas, eu fui só ouvindo, porque tem momentos que você precisa só ouvir. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Porque tem momentos que ficar caladinho, fala comigo, é prata. Não, ficar calado é ouro. E falar é prata. E eu entendi, irmãos, que quando eu entro num ambiente como esse, profético, onde Deus está movendo, eu preciso, fala comigo, fazer pergunta. Porque pergunta é muito mais importante do que resposta. A gente entra querendo resposta e Deus quer que você, na verdade, que você faça pergunta para Ele destravar o propósito de Deus na sua vida. Porque Miriam foi, na verdade, Miriam abre a porta para o ministério de Moisés, fala comigo, com uma pergunta. Ele perguntou à filha de Faraó: a senhora quer uma ama de leite? Olha que pergunta simples. A senhora quer uma ama de leite para que dê de mamar a esse menino? Só isso. Ela falou assim: quero, vai buscar. Ela trouxe a própria mãe, que era mãe dela e mãe de Moisés. E naquele dia Moisés recebe a libertação, podia crescer ali dentro. A mãe recebe um salário, fala um salário. Quem recebe salário, fala comigo, já não é escravo, deixa de ser escravo, quem está entendendo? Então a primeira pessoa que Moisés liberta, já neném, é a sua mãe, que começa a receber salário lá dentro daquele jugo, daquela dificuldade. O que você quer dizer com isso, pastor? Que não importa a situação, Deus, Ele quer liberar das suas bênçãos, das suas, na verdade, das suas virtudes, dos seus acessos para aqueles que crê, para aqueles que têm entendido o propósito de Deus nas nossas vidas. Quem crê nisso, irmãos? E eu pensando sobre essa palavra, ignorância física, espiritual, a ignorância, na verdade, mental, na nossa alma, eu consegui viajar no tempo, o quanto a gente já foi, fala comigo, ignorantes. Sim ou não, irmãos? Ignorantes não ouvir um conselho, ignorantes não ouvir a esposa, uau!
Os maridos teve uns que já fez assim, ó. Vai ver um pastor. Mas é uma verdade, né, irmãos? Quando ela fala assim, eu te avisei. Quem já ouviu essa frase? Eu te avisei. Quem está entendendo o mistério? E você fala assim, meu Deus, na mente você pensa assim, tá vendo? Deveria ter ouvido, não é assim? Não tinha que passar por isso. Fala assim, por pura, fala ignorância. Quantos negócios a gente deixou de fazer por pura ignorância? Quantas pessoas nós perdeu, irmãos? Na verdade, a amizade por pura, fala comigo, ignorância. Então essa palavra ela é bastante relevante, porque agora nós vamos levar para a vida espiritual. Eu só estou te fazendo entrar na mensagem para você entender o quanto de coisa a gente perdeu pelo fato de ser, fala comigo, ignorantes. Sim ou não, irmãos? Esse dia eu estava falando para o irmão aqui na igreja, falei, a gente é muito ignorante. Ele falou, você é verdade, pastor. E eu estava falando com ele sobre casamento e sobre o poder que a mulher tem. Ele fala assim, as mulheres têm poder. Qual? A Bíblia vai dizer, irmãos, que o homem tem o poder de construir, fala, uma casa, mas edificar um lar, quem Deus deu? Para a mulher, a Bíblia vai dizer que a mulher sábia, aí o homem, irmãos, ignorante, ele chega do serviço, pega a visão, fala assim, irmão, pega a visão, ele chega do serviço, o sofá está fora de casa, ele quer fora do lugar, ele quer brigar. Para que você mudou esse sofá? Esse sofá tinha que estar aqui. Nossa, essa mesa não podia estar aqui não. Moço, fica quieto, não é questão sua, deixa a mulher edificar, deixa ela arrumar do jeito que ela quer. Esse poder é dela, a gente só pode construir e edificar, a mulher sabe edifica, mas a tola destrói com as suas próprias mãos, irmãos. Então tudo isso, fala comigo, são ignorâncias que vão surgindo no decorrer dos anos, e tem coisas que estão conosco há muitos anos, e a gente não consegue nos desprender disso. Quem está entendendo o mistério? Esse dia atendendo uma pessoa, eu encontrei dentro dele uma chave, na verdade, um bloqueio que ele viveu. E eu perguntei a ele, como que era seu pai? Ele começou a contar, meu pai era assim, assim. A primeira coisa que eu falei para ele, então não dá para a gente cobrar do seu pai aquilo que ele não recebeu. Você está exigindo dele aquilo que ele nunca viveu. Então a gente precisa resolver em você para resolver com o seu pai. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então ele estava vivendo debaixo de um jugo, de uma dificuldade muito grande sobre a vida dele, e ele não conseguia romper, não conseguia avançar, porque muitas, fala comigo, foram as ignorâncias que ele passou. Então era muita ignorância, irmãos, porque essa geração de hoje é um livro, mas a nossa geração, a minha e a que veio antes de mim, misericórdia, irmão, era um povo brabo, sim ou não? Ignorante, um povo bruto, sim ou não, irmão? Um povo que você fala, misericórdia, gente, não era verdade, não era? Qualquer coisa, a mão na cara comia. É, irmão, era pouco tempo, eu não sou muito velho, não. Sim ou não? Então agora nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos entender esse ambiente que ele está falando comigo e com você. A primeira coisa que eu preciso entender, o que significa a palavra, fala comigo, ignorância. Olha que coisa forte, estado de quem, fala comigo, não tem conhecimento. Fala, não tem cultura. Falta de estudo. Fala assim, falta de experiência. Fala assim, falta de prática. Fala assim, fala assim, ignorância. Quer dizer, fala bem forte assim, ó, desinformação. Cara, quando eu li isso aqui, eu falei, Jesus, aqui não tem... Ed, abre aí Oséias 4:6 na Bíblia NVI, só para o povo poder entender onde eu vou levar isso. Agora eu já entrei na questão espiritual. Esse negócio está quebrado. Vai. Ó, o meu povo está sendo o quê? Olha lá, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o quê? O conhecimento. Eu também o rejeito. Como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do Senhor e o quê? Uau! Quando eu li isso aqui, eu fui estudar Oséias 8, eu achei interessante porque a Bíblia vai dizer que nesse Oséias 4:6, a Bíblia me ensina que Israel estava debaixo na verdade, de juízo de Deus, e a Bíblia vai dizer que esse povo, só em Oséias 8, eles tinham 8 tipos de pecados, que trazia, na verdade, muito jugo sobre eles. Depois você leia lá Oséias 6 nessa versão, o povo estava voltado à idolatria, o povo estava fazendo deuses de pau, deuses de ferro, e eles adoravam, eles prestavam culto a esse povo. O povo voltou à idolatria, o povo não escutava mais o Senhor, o povo já não servia mais o Senhor, o povo vivia em prostituição, em adultério, entendeu isso? E a Bíblia vai nos ensinar que em Oséias 4:6, o povo estava vivendo, na verdade, um tempo de juízo de Deus, porque o povo faltou o quê? Sabe o que mexeu comigo? O meu povo.
Eu falei, é nós. Sim ou não, irmãos? Então eu não posso estar numa igreja onde eu sou, fala comigo, ignorante a respeito das coisas espirituais. Lá em Coríntios vai falar sobre os dons, assim, não sejais ignorante a respeito dos dons espirituais. Lá em 1 Coríntios 10 também vai falar, não ignoreis, Paulo falando do povo que tombou lá no deserto. Então essa palavra, ela existe, várias palavras dessa na Bíblia. Então entenda, ser ignorante é uma coisa, ignorar é... Você não pode ignorar aquele que Deus está falando com você nessa noite. Ser ignorante é uma coisa, e ignorar aquilo que Deus está falando é outra coisa. Quem pegou aí agora? Então eu consigo entender que a maneira que eu tenho, fala comigo, instrução, eu tenho libertação. Quem está entendendo o mistério? A maneira que eu tenho conhecimento, revelação, vida naquilo que eu estou conhecendo, eu estou sendo transformado e liberto. Quem crê nisso? Olha o que diz aqui, eu anotei o poderoso, a ignorância nos rouba quando nós não suportamos a correção. Isso é poderoso, irmãos. Pastor, está na onde isso? Lá em Provérbios. Aqui tudo está na Bíblia, irmão. Eu não vou nada fora. Fala assim, tudo está na Bíblia. Fala lá, Provérbios 4, Provérbios 9, 8. Olha que coisa forte. A Bíblia vai dizer, corrige o sábio. E ele o quê? Fará mais sábio. Corrige o ignorante. E ele fará teu inimigo. Tem uma versão que vai dizer assim, ó, corrige um ignorante e ele te dá um soco na cara. Então entenda. Quando eu não suporto, fala comigo, a correção, eu sou o quê? Ignorante para aquilo que Deus está fazendo nesses dias. É quando a mãe está falando, menino, não faz isso, e menino está lá fazendo, não quer saber, você não sabe de nada não. A gente está sempre falando, ignorante. E tudo que mãe e pai fala comigo, é espiritual. É espiritual. Nunca vi desse jeito. Sim ou não? A gente acha que é natural, mas não é, é espiritual. A gente não quer aceitar, mas lá na frente vai se tornar espiritual. Lá na frente você vai ver que era questões espirituais. Então tudo, na verdade a ignorância nos rouba quando nós não suportamos o quê? Fala comigo, a correção. Porque a palavra, entenda isso, a Bíblia, fala comigo, é um livro de instrução e de correção, sim ou não? A nossa rota é o quê? Fala o céu. Você já viu quando o GPS perde o sinal? Quem já viu? Perdeu o sinal. Ele escreve lá assim, calculando o quê? Recalculando o quê? Então entenda, a Bíblia é um livro onde ela está, na verdade, nos dando a direção, fala comigo, para o céu, para a salvação. E ela está sempre, irmão, você está sempre vindo aqui, e quando você entra aqui, a sua rota é recalculada. Uau, irmão. E você consegue voltar para o propósito, que na verdade é o céu. E entenda isso, irmãos. Nosso destino é ser salvo. Quem crê nisso, irmãos? Até o final. Amém, irmãos? Até chegar no céu dos céus, até chegar na presença do Espírito Santo de Deus. Quem crê nisso, irmão? Sim ou não? Salmos 73, 22, é de NVI também. Olha que coisa forte, vai dizer. Aqui, na verdade, é o sábio Asaf falando. E olha o que ele diz. Assim o quê? Me embruteci. Nada o quê? Sabia. Perdão, NVI, aí, agora vai. Isso que vai explicar direitinho. Agir com insensatez. E o quê? Minha atitude para contigo era o quê? A de... Uau, irmãos. Quando eu li isso aqui, eu fui ler os Salmos e estudar o tempo que o Salmo estava sendo escrito. A Bíblia fala que esse Asaf, ele começou a olhar para o mundo, ele começou a olhar para as pessoas, para os ímpios, e ele começou a admirar as coisas que os ímpios tinham, as coisas que os ímpios faziam, o tempo que o ímpio vivia, o tempo, na verdade, que o ímpio não passava aperto nessa terra, eles tinham dinheiro para tudo, e ele começou a olhar, e nesse 22 ele vai se retratar com o Senhor, nesse 22 ele vai entender, a Bíblia fala que ele entra dentro do santuário do Senhor, e dentro do santuário do templo, ele escreve esse 73, porque para cima aí você vai entender. Mas olha qual é forte, o 23, Ed. Olha que coisa forte. Contudo, sempre estou o quê? Contigo. Tomas o quê? A minha mão direita e me sustém. 24. Tu me diriges com o quê? Com o teu conselho e depois me receberás. Com o quê? Com honra. 25. A quem tenho nós no céu senão a ti? Uau, isso é que é ser sábio. E na terra nada mais desejo além. Você consegue falar isso? Você consegue liberar essa palavra? Vamos lá.
Quem tenho eu no céu, senão a ti? Uau, irmãos. A minha resposta só pode vir dos céus nessa noite, mais ninguém. E na terra nada mais desejo além. Aleluia, igreja. Tu és o nosso amado Deus. Não deixe essa palavra, ignorância, nos roubar, porque se nós formos voltar nas nossas mentes, nós conseguimos entender que muita coisa foi levado. 26, olha a coisa forte. O meu corpo e o meu coração, o quê? Poderão fraquejar, mas Deus é o quê? A minha, a força do meu coração e a minha herança. Para quê? 27, 28 nós acaba. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Todos os infiéis. 28 acabou. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz, soberano Senhor, o meu refúgio. Proclamarei. Todos. Aleluia, igreja. Você consegue falar hoje é noite de desprender de toda a ignorância física, mental e espiritual. Aleluia, igreja. Glória a Deus. Quando eu li isso aqui, eu consegui assim lembrar de várias coisas que eu já fui ignorante. E é bom que a gente fala da gente mesmo, né? E quando eu falo de mim, você se identifica. Não é verdade? Porque se eu passasse o microfone aqui para cada uma das pessoas que estão aqui, vai ter uma perca na ignorância. Não é verdade, irmãos? Quando você achou que nada ia dar errado e tudo daria certo, né? Que quando a gente é novo, a gente é semideus, não é verdade? A gente acha que nunca vai ter dor, nunca vai internar, nunca vai sentir nenhuma enfermidade. A gente, quando é novo, irmãos, quando eu tinha 20 anos, eu achava que eu era Deus, irmão. Falava, eu nunca vou morrer. Não sentia nada, irmão. Não tinha nenhuma dor. Hoje eu tenho dor de quanto é canto. 45 anos, nunca vi isso. Dói a coluna, dói o joelho. Que é isso, irmão? Não é verdade, não é? Dói a cabeça. Toda semana minha cabeça dói, não sei a sua. Calor demais, é tanta coisa que você tem que ficar resolvendo, não é assim, irmão? Então, a Bíblia ela é um livro de bastante instrução para nós nesses dias. Então, quando eu leio esses salmos aqui, eu consigo entender e eu consigo voltar em algumas coisas, porque eu consigo ter instrução de Deus e entender que eu preciso ouvir, fala comigo, a voz do Senhor nessa noite. O que a voz do Senhor está falando nessa noite? Saia desse estado, deste lugar de ignorância. Porque é um lugar de perca, é um lugar de aflição, é um lugar, infelizmente, onde as coisas, fala comigo, não fluem. É onde as coisas não acontecem, onde as coisas estão travadas. É onde as coisas, infelizmente, fala comigo, são destruídas. Olha a frase que eu anotei aqui. Quando decidimos ser ignorantes sobre assuntos espirituais, menosprezando as mensagens reveladas por Deus, garantimos a nossa própria condenação ou a nossa própria destruição. Vamos ler de novo? Quando decidimos ser ignorantes sobre assuntos espirituais, menosprezando as mensagens reveladas por Deus, garantimos a nossa própria destruição. Eu achei tão interessante isso aqui que eu fiquei impressionado com isso aqui, irmãos. Porque se amanhã eu for menos ignorante que eu fui hoje, eu vou conquistar grandes coisas. Se amanhã eu conseguir, na verdade, dar instrução para a pessoa que está sendo ignorante, eu vou, na verdade, tirar alguém dessa ignorância. Quem está entendendo, irmãos? E esse nível de ignorância, ele pode ser, na verdade, tanto físico, quanto espiritual, quanto, na verdade, natural, na verdade, de estrutura, ou na verdade, de descendência, passado, não importa. Deus, nessa noite, quer trazer libertação sobre todo o nível de ignorância. E nós estamos falando aqui de uma ignorância, fala comigo, espiritual nessa noite. Fala comigo. Fala para o seu irmão, grave isso. A ignorância aprisiona, mas o conhecimento liberta. Vamos de novo? A ignorância, fala comigo, aprisiona, mas o conhecimento, fala comigo, liberta. Pastor, onde está isso? João 3:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós éramos ignorantes, igreja, a respeito a Cristo.
E Cristo morreu por nós, por mim e por você. E hoje você tem instrução que através do seu sacrifício nós somos salvos. Irmãos, olha que palavra. Hoje nós temos instrução que através do seu sacrifício nós somos salvos. Nós não somos mais ignorantes a esse respeito. Nós sabemos que através do sacrifício de Jesus eu tenho acesso aos céus. Através da morte e da sua ressurreição eu tenho acesso à salvação que foi produzida através do seu sacrifício, que foi gerada através da cruz do Calvário. Para mim e para você, como pastor, quem confessar o nome dele está o quê? Salvo e se arrepender de seus pecados. Irmãos, dá para você entender o quanto de instrução isso tem, o quanto na verdade de entendimento isso tem para mim e para você, porque quem está preso na ignorância, infelizmente, fala comigo, está aprisionado. E não só você, se aprisiona um tanto de gente com você. Sim ou não, irmãos? A casa de uma pessoa ignorante, já parou para pensar? Todo mundo sofre, sim ou não? Porque na área que aquela pessoa é ignorante, você está travado junto com ela. Porque você não pode falar, tem que falar, não, fulano ignorante, não posso falar nada para ele. Você já pensou o ponto da pessoa ser tão ignorante ao ponto de ninguém poder falar nada para ele? Uau, irmãos. Essa pessoa está sem acesso total pelo fato de ser ignorante. E por viver naquela, o quê? Fala comigo, ignorância, falta de informação. Sim ou não, irmão? Falta de instrução, falta de entendimento. Ah, fulano se falar misericórdia, fulano é ignorante. Fulano parece até bonzinho, mas você falou, você vai ver o tanto que ele é ignorante. Está entendendo o mistério, irmãos? E tem hora que a gente parece que essa pessoa, sim ou não? Tem uma área da sua vida que ninguém pode falar. Não é verdade? Que você se manifesta na hora. A gente não aceita, a gente levanta. A gente fala, não é assim não. É sim, lá no fundo, é desse jeito que a gente está falando. E nessa noite, Deus ele tem para mim, para você, uma instrução, falar comigo, de libertação nessa área. Eu escrevi aqui, a soberba é o maior de todos os perigos. Fala assim, a soberba é o maior de todos os perigos. Pergunta ao seu irmão, por quê? Porque ela nos faz o maior dos ignorantes. Jesus fez alguns cultos na rua. Então tinha culto que Jesus estava andando, alguém chegava junto dele, quem pegou aí? Chegava junto. E fala assim, o culto começava. Quando alguém chegava. Pergunta ao seu irmão, você já chegou junto de Jesus? Porque senão seu culto ainda não começou. Pegou a visão? Quem pegou aí? Então nesse texto aqui a Bíblia vai dizer que Jesus fala comigo, estava andando e um jovem se aproximou dele. A Bíblia vai dizer, abra comigo aí, Ed, Marcos 10, fala Marcos 10. 17. Olha o que diz o texto. Marcos 10, 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um quê? Um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe disse, e lhe perguntou, bom mestre, que hei de fazer para herdar o quê? Jesus, sendo inteligente, o que ele faz? Fala, outra pergunta, porque pergunta destrava, fala, propósito. Olha o que ele diz. Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um. Quem? Que é Deus. Uau. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não o quê? Matarás. Não furtarás, não dirás falso testemunho. Não dê o quê? Defraudarás alguém. Honra pai quem? Pai é tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse. O que ele falou agora? Fala, foi soberbo. E toda vez que a gente é soberbo, a gente é o quê? Ignorante. Ele falou, olha, desde a minha mocidade eu estou o quê? A Bíblia vai dizer aqui, fala guardando. Lá em Lucas vai falar observando. Mas ele nunca falou fazendo. Entenda isso. Se observar ou guardar não quer dizer que você está fazendo. Quem está entendendo isso? Ah, pastor, eu vou guardar aqui o culto. Não, você tem que fazer aquilo que está dando a direção. Aí a sua vida vai mudar. Quem está entendendo o mistério? Só fazer, ou só saber e não fazer aquilo que sabe, infelizmente não vai ter, fala, transformação. Não vai haver transformação. 21. E Jesus olhando para ele, fala comigo, o amou. Amou, mas ele disse o quê? Falta-te uma coisa.
Vende tudo quanto quer. Fala, dura coisa ele pediu. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, toma o quê? E segue-me. Ixi, aí foi difícil, foi? Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se. De que jeito? Triste. Porque possuía quanto? Do 23 até na verdade, surgiu outro ignorante, mas diferente desse, que é no 28. 29 ele explica, ele resolve até o 29. Deus vai explicar outra coisa. Mas eu quero que você venha aqui comigo nessa primeira menção que a palavra vai dizer no 17, 18 e 19. Esses 3 versículos eles estão conectados para você poder entender como que Jesus começa o culto. A Bíblia vai dizer que pondo-se a caminho, fala caminho. Então entenda, Jesus tem um caminho, ele é o caminho. Correu para ele, quem? Um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe o quê? Perguntou, bom mestre, que hei de fazer para herdar o quê? Porque Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é quem? Deus. Tu sabes o quê? Aí ele entra falando o quê? Tu sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso. Eu entendi tanta profundidade nesses 3 versículos aqui, que eu queria passar para você, e que você pegasse isso aqui nessa noite. Aquilo que quando Jesus faz essa pergunta do 18 para ele, Jesus estava falando bem claro, não seja ignorante, reconheça que eu sou Deus. Porque bom é quem? Que é quem? Deus. Jesus é Deus? Sim ou não? Jesus é bom? Sim, Jesus é maravilhoso, irmãos. Mas quando Jesus fala isso aqui, Jesus está falando assim, bom é meu Pai que está na onde? Nos céus. Bom foi meu Pai que decidiu, lá nos céus, antes da fundação do mundo, fez uma reunião, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e falou assim, olha, Jesus, o Senhor vai morrer lá, por um povo que não merece, como está lá em Romanos, um povo que não tinha merecimento de nada. Então Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo, é o que a Bíblia diz. Ele não foi crucificado no dia da cruz, ele foi crucificado muito antes, por mim e por você. Então esse texto aqui, ele nos ensina que Jesus estava passando esse entendimento, que ele só poderia entender isso se ele reconhecesse que Jesus era Deus. E isso não é muito simples, quem está entendendo o mistério? Nós entramos em vários cultos e não temos um reconhecimento que Jesus é Deus. Como assim, pastor? Tem culto que a gente faz no corpo, tem culto que a gente faz na alma e tem culto que a gente faz no espírito. Geralmente o culto que você faz no corpo o culto que você faz no corpo é o culto que você está muito cansado. É o culto do corpo. Nossa, estou pregado hoje. Misericórdia. Mas estou aqui. Quem está entendendo o mistério? Aí você fica, estou cansado. Esse é o culto na onde? No corpo. Nossa, tem tanta coisa para fazer. E você começa a falar. E você vai falando. E o seu corpo vai melhorando. É assim? É assim? O corpo vai ficando melhor, você vai ficando mais firme, você vai ficando mais motivado, é assim? Você vai, segunda-feira eu reto tudo, é assim que você pensa? Como você vai falando, nossa, estou cansado, estou isso, estou aquilo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer segunda, terça-feira, sexta? E você vai falando, é o culto que a gente faz na onde? No corpo. É quando a gente começa a falar demais, quando o corpo não quer levantar a mão, o corpo não quer adorar, o corpo não quer dar graças a Deus, o corpo não quer glorificar, o corpo não quer exaltar, o corpo não quer dobrar, o corpo não quer levantar as mãos, o corpo não quer fazer. Esse é o culto no corpo. Ele não quer fazer nada. Passou aí o culto na alma. É aquele culto que eu estou aqui. Nossa, eu estou tão triste. Não tem que estar dando certo. Aí você começa. Eu estou triste. É um culto na onde? Na alma. É um culto que geralmente acontece bastante. Quem está entendendo o mistério? Aí pelo fato de você estar triste, a gente também não quer buscar. E esses cultos, infelizmente, eles não têm, frutos. Mas o culto no Espírito é de que jeito? Ele elimina a alma, ele elimina o corpo e fala, não importa o jeito que eu estou, eu vou adorar. Não importa o jeito que esteja, eu vou adorar. Porque Ele é maior do que tudo aquilo que eu estou vivendo ou passando. Eu vou adorar a sua presença. Este é um culto, irmãos, que nós deveríamos fazer todos os domingos. Fala comigo, no Espírito. É um culto que você fecha os seus olhos e fala, Senhor, eu quero sentir a sua presença, eu quero sentir a sua glória. Eu não estou aqui por acaso, eu não sou religioso, eu quero ter uma experiência com o Senhor nesse ambiente. Eu quero ter uma revelação daquilo que a palavra está sendo liberada. Eu quero viver algo novo nesse domingo. Aleluia, irmãos. Uau, quem que pode dizer assim, uau?
E eu falei, Deus, eu quero fazer um culto no Espírito, chega de culto no corpo, chega de culto na alma, eu quero fazer um culto no Espírito. Uau, irmãos. 20, já estou correndo, está acabando. Estou correndo, fala 20. O que ele faz aí? Olha o que ele fala. Ele, porém, respondendo, lhe diz, mestre, tudo isso tem o quê? Fala comigo assim, eu creio que não podemos ser ignorantes. Fala assim, de achar que só pelo fato de eu saber vai mudar alguma coisa. Fala assim, vai mudar alguma coisa. Sim ou não? Nós precisamos ter ação naquilo que sabemos. Quando eu li isso aqui, eu falei, Jesus, isso aqui é muito forte. Por quê? Todo mundo sabe alguma coisa, não é verdade, irmão? E pelo fato de saber não vai mudar. Você já viu a rua toda cheia de buraco? O prefeito sabe? O assessor do prefeito sabe? O chefe de infraestrutura sabe? Mas ele vem arrumando? Ele deixa por muito tempo, não é verdade? Porque pelo fato de saber não mudou nada. Então entenda, aquilo que a gente sabe e não pratica, fala comigo, é perigoso. É perigoso porque é um campo de ignorância. É o fato de você saber. E você já viu aquele que a gente gosta de saber só para os outros? Quem já viu esse crente? Que ele gosta de falar os versículos para os outros, mas aquilo que ele sabe, ele nunca aplica na vida dele. Ele gosta de saber para o irmão, né? Tá vendo? Está escrito lá na Bíblia, está escrito assim, ó. Você está fazendo isso, está escrito lá. Ele gosta de saber só para quem? Tem nenhum crente assim na Refrigério, mas tem crente assim, entendeu? Aqui na Refrigério não tem, mas tem crente que é assim, que gosta de saber. Ó, tá vendo? Tá passando por isso, ó. Irmão, ele já dá o diagnóstico rápido. A pessoa tá passando pelaquilo, ele já fala, tá vendo? Deus está pesando a mão. É por isso, é pelo aquilo, é por isso aqui que está acontecendo isso aqui. Irmão, ele resolve a vida da pessoa em 2, 3 segundos. Você fala, gente, mas sabe, mas nada daquilo que ele fala tem fruto na vida dele. Isso é federal, irmãos. Porque a Bíblia fala que conhecereis a árvore pelos seus frutos. Entenda isso, irmão. A Bíblia é um livro, irmãos. Não é um livro para mim saber. Deus me dá uma palavra, não é para mim saber. Deus me dá uma revelação para mim viver. Eu não recebo uma revelação da palavra de Deus para mim saber. Eu recebo para mim viver. Então, nesses dias, nós precisamos entender que pelo fato de saber, mudou alguma coisa na vida dele. Ele era rico, ele sabia de tudo aquilo que Jesus falou, mas ele estava buscando algo que ele não podia comprar com o seu dinheiro da terra. Vida eterna. Porque quando diz respeito a lá, nada daqui tem efeito lá. Isso é interessante, não é, irmãos? Falou que a vida eterna não dá para comprar. Não dá. Não dá para você falar, eu tenho grana. Aí você cai naquela palavra que Deus está escrito lá nos evangelhos. Ele levanta cedo e fala, eu vou preparar meu celeiro, vou tirar tudo que está aí dentro, vou plantar mais, vou crescer, vou fazer outro celeiro gigantesco, eu vou pôr minha semente, aí eu vou sentar e vou fartar, vou me fartar e vou me folgar. E Deus fala assim para ele, Jesus fala assim, louco, hoje mesmo eu pedirei a alma dele, eu quero saber o que ele tem para me apresentar. Uau! É ser ignorante a respeito das coisas espirituais. E aquele foi soberbo, não foi? Porque ele falou que guardava. Jesus pensou assim, então eu vim para quê? Porque ninguém cumpriu a lei, e o fim da lei é Cristo, e Cristo é o quê? Fala comigo, amor. Então Jesus pensou com eles, comigo, talvez ele pensou assim, esse menino está muito federal. Eu vou fazer mais uma para ele. 21, fala comigo, 21. O que Jesus faz? Olha, e Jesus olhando para ele, o quê? O amor. Uau, isso aqui é poderoso, irmão. Jesus o quê? O amor. Fala assim, amou, mas cobrou. Amor, mas cobrou. Sim ou não? Amou, mas falou que estava faltando. Amou, mas falou que tinha que fazer. Amou, mas deu a instrução naquilo que podia mudar a vida dele. Amor, porque hoje tem um evangelho que é só o quê? Irmão, é só amor, pode chapar no amor, tá tudo certo, continua fazendo tudo de errado, tá tudo amor. Um evangelho que a gente só tem amor e amor. Irmão, Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Deus é amor, mas ele também é justiça. A base do trono dele é justiça, irmãos. Entenda isso. Entenda? E o Deus que ama, ele corrige. Amor também é correção. Entenda isso também. Só que essas coisas não são pregadas. Amor, irmãos, entenda isso. Deus é amor, entenda isso. Ele nos amou. Mas tudo que a gente faz também tem, fala comigo, consequências. Que é uma palavra que a gente não pode falar, porque é uma palavra muito cabulosa. Tudo que a gente faz tem consequência, tem resultado, irmão. Eu sou fruto das decisões que eu tomo e das decisões que eu deixo de tomar. E muitas por ignorância. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então ele amou, mas fala comigo, cobrou. O que ele cobra? Aí que está o problema. Jesus amou e disse, só falta quanto? Uma coisa. Falta só uma?
Se Deus fosse cobrar uma coisa, quantos faltava? Para mim esse cara aqui era quase perfeito, sim ou não? Era um crente perfeito. Faltava quantos? Eu devo faltar mais ou menos umas 1.000, 1.100, sei lá quantos, mas deve faltar até demais, irmão, em mim. Sei quanto a você, mas eu estou baqueado. Esse cara aqui para mim é um dos caras mais perfeitos. Só faltava? Entenda aí, se faltar uma coisa vai dar errado. Você tem que reconhecer, falta muita, me socorre. Por isso que Paulo antes de morrer falou assim, eu me considero o maior dos pecadores. E foi para o reino, com essa declaração. Está o reino do céu. Reconhecimento, irmãos. Olha o que ele fala. Falta uma? Falta só uma coisa. Aí ele fala, vai, vende tudo. Quanto tem? E dá para quem? E terás o quê? Um tesouro na onde? E vem depois o quê? Essa palavra aqui, irmãos, ela é poderosa. Porque Jesus, ele é Salvador. Fala, Salvador. Jesus é o Salvador. Fala, Salvador. Ele é Deus de sinais. Fala, sinais. De cura. Mas Jesus também, fala comigo, é Senhor. O Jesus Salvador, ele é diferente do Senhor. Quem está entendendo o mistério? Quando você acessa o Salvador, não é? Começa a andar com ele, você vai descobrir o Senhor. Ele vai falar, não faz isso não, que está errado. Muda a sua atitude. Para de ser ignorante. Para de feiura. Fala para você, irmão, para de feiura. Não fala para ele, fala, para de feiura, moço. Escuta a palavra, fala assim, eu entendo a palavra, para de feiura. Você começa a andar com ele, ele começa a ser Senhor na sua vida. O Salvador, você pode estar no meio da multidão quietinho, andando com ele. De boa, tranquilo. De vez em quando ele faz um milagre, você come um pão. Quem está entendendo? De vez em quando ele faz um milagre, você come um peixinho. Quem está entendendo? Quem está entendendo? O Salvador, você pode andar com ele de boa, tranquilo, do jeito que você quiser. Está tudo certo. Você só vai andar com ele, porque você está no meio da multidão. Porque na multidão, tinha aqueles que andavam com ele, aqueles que seguiam e aqueles que eram discípulos. A Refrigério é uma igreja de discípulos do Senhor. Quem está entendendo, irmão? A discípulo é aquele que entende o Senhor falando. E aqui já não era o Salvador. Ele acessou, fala comigo, o Salvador. Quando ele começou a andar, o Senhor manifestou. Falou, agora eu vou te dar. Você quer ser perfeito mesmo? Você quer acessar o reino dos céus? Vai lá, vende o quê? Tudo. Fala comigo, esse vai. Deus falou o quê? Fala, vai. Entenda, andou com Jesus, Senhor, a primeira coisa que ele vai falar, tem atitude de mudança, de transformação. Atitudes de reconhecimento que eu estou na sua vida te dando direção. Então esse vai quer dizer, fala atitude. Segunda coisa que ele fala, vende o quê? Fala desprendimento. Não dá para andar com Jesus com o coração preso. E nem coisa, eu não estou nem falando de dinheiro, irmãos. Fica tranquilo, fala para o seu irmão, fica tranquilo. Fala, guarda seu dinheiro. Estou nem falando de dinheiro. Não dá para andar com Jesus com o coração preso em coisas dessa terra. Não dá para andar com Jesus. A Bíblia vai dizer que onde está o seu tesouro vai estar o quê? E qual que é o seu maior tesouro? Seu coração. Então a Bíblia está dizendo que quando Jesus fala assim, ó, eu estou te dando 4 instruções. Vai lá, vende tudo. Ele está falando para ele o quê? Seja desprendido. Abra o coração que eu vou entrar. Desprenda dessas coisas que eu vou entrar. Tem hora que a gente está aqui e está com o coração prendido. Tem hora que a gente está aqui e está com as nossas atitudes prendidas. Não consegue adorar, talvez por timidez, por vergonha. Talvez, sabe o que o irmão vai pensar? A minha esposa, o que ela vai pensar? Está entendendo, irmão? Seja desprendido. Seja liberto. Quem pode levantar a mão, irmão, e declarar que é livre? Nós somos livres, igreja. Ele está falando, vende tudo desprendido. Dá aos pobres. Fala, relacionamento. Aqui pegou, não pegou, irmãos? Ele falou, seja desprendido. Agora vai lá e dá para quem? Ele estava falando, tem o quê? Fala comigo. Relacionamento. Tesouro, fala o quê? Fala tesouro. Terceira coisa, ele está falando de quê? Fala recompensa. Na onde? Aí é que está o mistério. Na onde? E depois disso tudo, pega o quê? Aí que é o federal, sim ou não? Se a gente for ignorante a esse respeito, Deus deu a ele 4 instruções. Quantas instruções? 4. Puxa vida, o horário está acabando. 22, estou correndo. 22. Quem pode ler comigo aí? Mas ele, o quê? Eu me perguntei isso aqui por muito tempo. E a resposta que eu tive foi essa. Esse ambiente era de obediência e ele não conseguiu entender por ser ignorante. Tem dia que você vem num ambiente de avivamento, sim ou não? Tem dia que você vem num ambiente de fé, sim ou não? Mas tem dia que você vem num ambiente de obediência e que está na fé.
Aí você entra aqui, o culto é de obediência. Você quer estar no culto da fé. Quem está entendendo? Você entra aqui, o ambiente está de obediência. E você está no culto de quê? De avivamento. Você quer estar avivado. Você quer estar avivado. E Deus está falando, você está avivado. Deus está falando, não é isso que eu estou falando, não. O culto hoje é um culto, o ambiente é de obediência. Jesus estava dando claro para ele. Estava falando para ele claro como o dia. Você não está entendendo, eu estou te ensinando que esse momento que você está passando comigo aqui é para você me obedecer, que eu vou te levar para onde eu vou. Ah, não, irmão. Quem quer para ir para onde Jesus está, irmão? Esse era o propósito, irmãos. O ambiente era de obediência. E ele quis ficar de que jeito? De maneira ignorante, sem entender, sem compreender. E diz a Bíblia que no 22, mas ele, pesaroso dessas palavras, retirou-se de jeito? Triste. Como você sai de um culto com Jesus, que jeito? Triste. Quando eu não o quê? Dou uma resposta naquilo que ele está me pedindo. Quando eu não dou uma resposta para aquilo que ele está, na verdade, me requerendo. Quando eu não consigo responder para ele aquilo que ele está me pedindo, irmãos. Aí eu saio de que maneira? Triste. Jesus parou, sim ou não? Parou? Jesus fez o quê? Fala, seguiu o seu. Entenda, irmãos, o caminho de Jesus é de salvação. Ele não vai parar no caminho da desobediência. Vamos de novo? O caminho de Jesus é de quê? Salvação. Ele não vai parar no caminho da desobediência. Quem para no caminho da desobediência é quem? Nós. Ele não. Ele continua o caminho do quê? Da vida, do entendimento. Quantas coisas nós perdemos nesses anos para ignorância? Isso é uma palavra reflexiva, irmão, total. Uma palavra de muito confronto. Eu fiquei confrontado nisso. Porque eu não posso fechar esse ano sendo ignorante para algumas coisas. Sim ou não, irmãos? Eu preciso ser melhor esse ano. Eu preciso fechar esse ano com algumas coisas, fala comigo, melhorada. Sim ou não, irmão? E aí, Jesus, o trem é tão impressionante que ele precisa explicar. No 24 ele começa, 23 ele começa a explicar. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus, porque ele vai explicar para os discípulos, quão difícil é entrarão no reino dos céus. Quem tem? E os discípulos, se o quê? Admirar dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, viu que eles não estavam entendendo, disse, filhos, quão difícil o quê? É para os que confiam nas riquezas. Não é porque é rico, é porque confia nas. Isso, ele explicou, ele deu entendimento, tirou a ignorância deles. Entrar no reino de Deus. Aí ele explica claramente. Mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Eles se admiraram ainda mais, dizendo, entre si, não para eles, sim, entre si. Quem poderá, pois, salvar-se? Isso é poderoso, sim ou não, irmão? Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Aí agora vai e fala comigo, entrar um ignorante. Isso é legal, não é, irmãos? Porque esse ignorante aqui é de simplicidade. Olha o que ele fala. Olha o que ele diz. Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós o quê? Ele foi tão ignorante que ele cobrou, sim ou não? Ele falou, então tá certo, eu já entendi. Que toda pessoa que é apegada a dinheiro não vai ser salva, vai ficar com aquilo que ele está apegado, porque onde está seu tesouro está seu coração. Mas eu quero dizer uma coisa, então nós fizemos diferente, nós deixamos, foi tudo para te seguir. E agora, o que você vai dar para nós? Fera, não é, irmão? Sim ou não? Tem hora que nós temos que ser ignorante assim, não é? Sim ou não, irmãos? Porque ele foi tão simples na sua ignorância que ele obteve de Deus a resposta que ele precisava. E ainda viveu essa resposta. Olha a coisa forte. Jesus respondendo diz, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmão, ou o quê? Pai, ou mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do evangelho. Uau! Que não receba quantas vezes? Tanto. Já neste tempo. Que tempo? Fala hoje, agora. Esse é o tempo de receber, sim ou não, irmãos? Não sejais ignorantes a respeito do texto, é a coisa forte. Já neste, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, fala, tem um preço. Não sejais ignorantes, você vai receber, mas vai ter o processo. Quem está entendendo?
Olha, coisa forte. E no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Se você for para o livro de Atos, essa palavra se cumpre lá na vida de Pedro. Diz a Bíblia que Pedro cresce de um jeito que ele se torna, da igreja dos judeus, ele se torna o líder. E lá em Ananias e Zafira, quando as pessoas traziam as suas propriedades, lançavam no pé de quem? Dos apóstolos. E quem estava lá? Pedro. Então essa palavra se cumpriu. Pedro ele tinha, irmão, porque, fala comigo, poder. Fala de unção de Deus. Carrega uma prosperidade. Diz a Bíblia que Pedro tinha tanto poder e unção que a sombra dele passava assim, ó. E quem estava enfermo levantava da cama. Dá para você entender isso, irmão? Já pensou você com acesso desse nessa noite? Você passar a sua sombra, curar o povo? Por estar deitado, de repente, que a pessoa aleijada levanta? Não tem como comprar isso? Tem como pagar por isso? Não tem como. É algo, na verdade, fala assim, impagável. Porque Deus não é devedor de ninguém, irmãos. Quando Pedro cobrou, ele cobrou na sua em falta de experiência, inocência. Mas aqui a gente entende a diferença. E nessa noite eu quero dizer que um desejo não muda nada, mas uma decisão vai mudar tudo na minha e na sua vida. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu preciso decidir não ser mais a respeito das coisas de Deus, a respeito da sua palavra, a respeito daquilo que Deus está me ensinando, a respeito que a palavra está produzindo. Talvez Deus está falando, olha, sabe aquilo lá, está errado, mude de vida. Aí eu estou aqui, ignorante, não é assim também não. Eu já vi gente passar por isso também, não deu nada. Aí você está sendo ignorante. Aí você está não só sendo ignorante, você está ignorando aquilo que Deus está fazendo. Você já foi ignorado? Quem já foi? Ignorado, irmão, quem já foi? Levanta a mão, sorria. É bom? É bom ser ignorado? Aquela ignorada de matar, assim, que tem gente que mata a gente só com olho. Quem já teve essas pessoas na sua vida? Ei, irmãos, você ser ignorado é triste. Sim ou não? Pessoa daquela matada assim, você viu que te viu, mas fez de conta que não viu. E depois te ignorou. Ah, irmãos, é tenso. Sim ou não? Você já parou para pensar que a gente faz isso com Deus? Por muitas das vezes. A gente fica ignorando aquilo que Ele está falando, aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele está produzindo, aquilo que Ele está gerando, e Deus está de várias maneiras tentando acessar o nosso coração e a gente sendo ignorante para com Ele. E ainda mais, o ignorando, que é duas coisas distintas. Nessa noite eu vim para te trazer essa instrução. Eu não sei o quanto de coisa você perdeu para a ignorância, mas hoje é o dia da sua restauração. Eu não sei o tanto de coisa que a ignorância te roubou, mas eu quero dizer, hoje é o dia da gente ser, fala comigo, desprendido de toda a ignorância. Quando eu casei com a Josi, eu decidi uma coisa, porque meu pai era muito ignorante, o pai que nos criou, né? Ele era muito ignorante, irmão. E ele falava assim, vai lá pegar, eu vou cuspir no chão, se secar, você vai apanhar. Era ignorante, irmão, você não está entendendo, tá? Gritava, nossa, era ignorante, não treino. Aí quando eu casei com a Josi, eu falei assim, Josi, eu não posso ser igual aquele velho, não posso. Eu me recuso a ser igual aquele cara. Não dou conta. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos sentar, nós vamos combinar. Falei, então vamos combinar. Que jeito nós vai ser? Falei, eu vou te falar a verdade pra você. Eu preciso ser mais amoroso. Que do jeito que eu cresci, eu tô lascado. Se eu for reproduzir aquilo lá. E aí eu sentei com a Josi e falei assim, Josi, então o negócio é o seguinte, nós vamos ser diferente. Vamos. Sua mãe também é muito ignorante. Aquela velha também é ignorante demais. Se ela estiver assistindo, eu tô enrolado. Mas é a verdade. Tô enrolado, mas é a verdade. O povo é ignorante. Sim ou não, irmãos? E eu falei, também você não pode ser igual a sua mãe, não. Nós temos que ser melhor que os nossos pais. Quem está pegando a visão, irmãos? E eu falei, Josi, então vamos mudar. Aí as meninas, o quê? Fala, nasceu. Porque uma coisa é você falar, sim ou não, outra coisa é você fazer. Irmãos, para mim, falar para minhas filhas que eu amava elas é um bloqueio, irmão. Sim ou não? Você precisa se desbloquear, não é verdade? E aí, irmãos, as meninas foram entender e de repente, você vai, na verdade, você vai quebrando esse nível de ignorância. Você vai falando. Minha filha, pai te ama. Boa noite, te amo. Boa noite, te amo. Mas você tem que falar todo dia. Boa noite, é para bagaçar eu, né? Então, lá em casa, uma tem 17, né? Vai fazer 17, a outra tem 18, né? 18 e 16. Isso, peguei a visão. Que eu esqueço as datas, tá, irmão? Mas é isso aí mesmo. 18, Letícia 18, Laura 16. Tá aqui, a Laura batera, a Letícia no vocal aqui. Então, entendo. Todo dia à noite elas vão deitar, pai, te amo. Aí eu fico assim. Boa noite, te amo também. Irmãos, a gente ser ignorante, você está caminha com a gente, sim ou não?
E a gente precisa ser desprendido nisso, pegar nosso filho. E uma coisa, é reconhecer as coisas, outro nível de ignorância. A gente está pronto para reconhecer qualquer coisa lá fora. Não, mas que carro bonito, hein? Nossa, fulano está bem, tá vendo a empresa? Fulano está bem, tá vendo? Nossa, fulano comprou uma fazenda. A gente está pronto para reconhecer até os artistas. As pessoas da casa da gente tem dificuldade. As mães com os filhos não reconhecem nada. Ô, minha filha, você é uma menina de guerra, você é uma menina vitoriosa. Não, minha filha, que benção, minha filha. Você está vencendo, vai dar certo. Você vai ser um vencedor. Meu filho vai estudar, vai formar. Vai ter uma boa faculdade, entendeu? Vai ter um bom curso, não sei qual curso, independente disso. Mas meu filho vai se formar, vai ter um bom curso, entendeu? Vai ser uma pessoa bem sucedida. A gente tem dificuldade de reconhecer as coisas dentro da casa da gente, irmãos. Sim ou não, irmão? Reconhecer que a varoa está linda. Já falou para Samuel hoje que ela está linda? Que você ama ela? Te amo, meu bem. Beijo. Isso aí. Falou não, irmão? Fala agora, por favor, me ajude. Só eu vou passar essa vergonha aqui. Me ajuda. Fala aí pra varoa, dá um beijinho. Pode beijar dentro da igreja, irmão. Não tem importância não. Vai, irmão, arrocha. Não seja ignorante, irmão. Tá vendo essa semana você não falou que ela tá linda. Uma mulher é igual uma árvore que você rega, depois dá fruto. Se não regar, não dá fruto. Tá entendendo? Não seja ignorante a esse respeito. Tem que regar, irmão, para colher. Quem tá entendendo? E aí, irmãos, eu fui sendo desbloqueado nisso, e eu consegui entender que nas coisas espirituais é do mesmo jeito, quem está entendendo? Então você precisa elogiar mais, porque a gente tem essa dificuldade, sim ou não? De falar, olha, você está, graças a Deus, as meninas vêm dentro do carro comigo, pai, hoje foi um babado lá na escola, eu falo, conta. Aí eu tenho que ouvir, irmão, psicólogo total, tem que ouvir. Pois é, o que aconteceu? Fulano, pois é, isso aí, ó, não vai rolar não, sai fora que é da B.O. Pois é, pai, menino fulano, ciclano, eu fico ouvindo aquele negócio, eu falo, meu Deus do céu. E eu vou ouvir, irmão, assunto de adolescente, eu vou, vai, pai, aconteceu isso e isso. Foi misericórdia, minha filha. Não, ainda bem que vocês, aí eu tenho que elogiar, ainda bem que vocês não estão nisso e tal, né? Tem que falar, olha, minha filha, isso aí tá errado, sai fora desse negócio aí que isso aí vai dar B.O. Ah, pai, a menina veio contar o segredo. Eu falei, minha filha, fala para ela que você não quer saber do segredo dela, porque tem segredo que nos compromete. Lá no final do ano ela vai contar que você sabia. Até no último dia da formatura ela vai te lascar. Tá entendendo isso, irmão? Porque é desse jeito, irmão. Tem segredo que nos compromete, é melhor não saber. Pastor quer te contar o segredo, fica para você mesmo, já é segredo. Não quero saber. Por favor, não me conte que eu não quero saber. Pastor, mas não, você quer libertação, nós vamos te ajudar. Mas se você vir contar segredo só para ser segredo, eu não quero saber. Porque já para mim já não é segredo mais. Tá entendendo? Aí quando a pessoa insiste em contar, eu falo assim, quem mais está sabendo? Se vazar, não foi de mim. Você pode ter certeza que não foi de mim. Porque o que você falou para mim, que não é para mim não contar, a Jô está aqui como testemunha. Ué, você não me contou isso. Pois é, a pessoa pediu o segredo. Até para você. Acabou. E ela deu trabalho para entender isso. Mas eu falo, Jô, perdoa aí. Vai acalmando aí, mas... Se vazou, você sabia? Sabia, a pessoa falou que era segredo. Dá um tá falou, tal do pessoa é sem vergonha, né? Pede segredo, conta pra pessoa, me derruba com a minha esposa. Não é verdade que o povo ficou sabendo? Falou pra mim não contar, eu não contei. Depois o trem deu bem, ela perguntou se eu sabia, eu tive que falar que sabia. E ela falou que não era pra contar, contou. Eu ainda fiquei queimado. Pelo fato de saber e não ter contado pra varoa. Pensa nisso, irmão. Então tem coisas que a gente precisa, irmão, agir, fala comigo, de sabedoria, e não ser ignorantes a respeito daquilo que a gente tem que avançar e ganhar e não perder, porque tem muita coisa que eu e você estamos, fala comigo, perdendo para a ignorância. Esse tema, irmãos, ele é bastante aplicativo, essa palavra vai ficar na sua vida, você pode aplicar ela, o que nós temos perdido, o que a ignorância tem nos roubado no decorrer desses anos. Hoje é noite de restaurar isso. Hoje é noite de você fazer uma mesa redonda com você mesmo e falar, eu não aceito ser ignorante a esse ponto. Eu não aceito isso na minha vida, eu vou vencer. Porque tem gente, irmãos, que infelizmente fica replicando aquilo que não pode ficar replicando, sim ou não? É ignorante, irmãos, que eu falo, nada dá certo, para mim as coisas não estão boas, e fica fazendo sempre a mesma coisa. É ignorante ao respeito do falar. Irmão, você tem que liberar a palavra de bênção, se não for assim, fica caladinho. Fica caladinho, irmão, não fala nada não. Na hora que você puder falar, fala coisa de bênção. Quem está entendendo? Porque ficar reclamando não vai produzir fruto. Ficar reclamando não vai produzir coisas boas nas nossas vidas. Nós precisamos avançar naquilo que Deus tem para nós. E Deus está levantando hoje uma igreja que não é ignorante a respeito daquilo que Deus está falando e fazendo. Sim ou não, irmãos?
Nós não podemos ignorar, fala comigo, aquilo que Deus está fazendo. Nessa noite sobre as nossas vidas. Fique de pé no nome de Jesus. Vou encerrar, irmão, na hora, vai acabar. Mas antes disso nós vamos orar. E a oração hoje é de libertação. Porque Deus vai libertar nós hoje ainda. Tem muita coisa que nós precisamos ser libertos de ignorância, sim ou não? Eu dei poucos exemplos, mas tem muita coisa que nós precisamos ser libertos nessa noite. Que nós precisamos mudar, que nós precisamos melhorar. Tanto no trato, aquilo que eu falei, em falar, em elogiar, em estar, irmãos, mais presentes em nome de Jesus, com o coração mais desprendido de coisas que quer nos prender nessa ignorância física, nessa ignorância mental, nessa ignorância infelizmente espiritual. Nós não podemos ser ignorantes almáticos, pessoas que é ignorante na sua alma. Não, irmãos, hoje é noite de você desprender disso. Talvez você vai ter que fazer uma oração aí baixinha. Apaga a luz do meio, guerreiro, tá aí no fundo, por favor. Apaga aí essa do meio. E talvez você vai ter que fazer uma oração aí baixinho. Esse tipo de culto, ele não levanta muito alarido no meio do arraial. A gente fica meio assim, porque ele fala muito com a gente. Não dá para terceirizar para o irmão. Não dá para falar assim, irmão, podia estar aqui. Não, é nós mesmo, eu que tenho que estar aqui. Hoje é eu que tinha que estar aqui. Quem está na internet aí é você que tinha que estar nesse culto aí ao vivo, aí, no nome de Jesus. Porque eu creio, irmãos, que a ignorância não vai nos roubar mais nada nessa noite. Nós vamos dar um fim nisso e fechar essa porta. Nós vamos pedir o Espírito Santo de Deus que nos ajude a avançar. Nós vamos pedir o Espírito Santo de Deus que nos ajude a romper no nome de Jesus, que nos ajude a romper naquilo que precisamos romper. Em o nome de Jesus, nós vamos pedir o Espírito Santo de Deus que nos dá instrução naquilo que nós precisamos, de instrução para avançar, para romper diante da presença do Senhor. Nós sabemos que o Espírito de Deus nessa noite está aqui. Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso ajudador. Eu não sei onde você precisa soltar essa ignorância. Eu não sei se essa ignorância é familiar, se ela é paterna, se ela é materna, se ela é uma ignorância na alma, se ela é uma ignorância no corpo, no espírito, se ela é uma ignorância na genética, na verdade uma herança de maldição. Não, mas eu quero dizer, hoje o Espírito de Deus tem o poder de nos libertar de toda voz de ignorância, de toda porta de ignorância. O Espírito Santo de Deus tem o poder de nos libertar nessa noite. O Espírito Santo de Deus tem o poder de quebrar o jugo nessa noite, porque a palavra fala que a unção despedaça o jugo, que é por causa da unção que o jugo é despedaçado. Nessa noite Deus levanta uma igreja cheia de instrução, meu Pai, que avança na mansidão da Tua palavra, na mansidão da Tua presença, na mansidão da Sua instrução, dos Seus entendimentos, dos Seus ensinamentos, Deus. Porque Jesus falava como ninguém falava. Nessa noite Jesus está falando com você, igreja. Não sejais ignorante a respeito daquilo que Deus está falando com você nessa noite. Deixa o Espírito Santo de Deus te instruir nessa noite. Abra mão dessa ignorância passada, talvez paterna, talvez materna, eu não sei, mas abra mão disso nessa noite. Faça uma alta análise de você mesmo. Entre num lugar onde você se enxergue. Entre num lugar na presença de Deus, onde o Espírito Santo de Deus fale com você e você consiga se enxergar lá dentro, na área que você está sendo ignorante. Deixa o Espírito Santo de Deus te fazer enxergar nessa noite e abra mão disso. Talvez você já feriu demais por ser ignorante. Agora é o momento de você curar essas feridas. Talvez você caminhou por muito tempo sendo ignorante e feriu muito, e as feridas estão abertas na vida da pessoa que você foi ignorante. Nessa noite, em nome de Jesus, seja um agente de cura de todas as feridas que foram produzidas na ignorância. No tempo da ignorância, Deus nessa noite está nos tirando deste lugar, igreja. Há uma presença de Deus neste lugar que nos arranca deste lugar nessa noite. Você não vai ficar nesse lugar nessa noite. Nós vamos avançar para um lugar aonde nós entendemos a instrução da palavra e deixamos de ser ignorantes. Porque o ignorante perde. O lugar mais perigoso é o lugar da soberba. Porque no lugar da soberba nós nos tornamos pessoas ignorantes. Nessa noite é um culto de olhar para dentro de nós. Se permita olhar para dentro de você. Se permita olhar para dentro de você. Não fique terceirizando. Fulano não, fulano é ignorante. Não, se permita olhar para dentro de você nessa noite.
O Espírito Santo de Deus está aqui, igreja. Ele está curando a nossa alma. Ele está levantando uma igreja desprendida de toda a ignorância. Uma igreja que tem instrução, uma igreja que tem entendimento, uma igreja que é instruída na palavra, uma igreja que está vivendo o melhor da presença de Deus nessa noite. Senhor, levanta pais nessa noite, levanta mães nessa noite, levanta filhos nessa noite, que entende essa palavra, Deus, e produza, e entenda o propósito do Senhor, ó Pai. Tira-nos dessa prisão da ignorância, Deus, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruge ao leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruge ao leão, e que a terra estremeça diante da majestade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. se solte de toda a ignorância, refrigério. De Davi, o homem mais notável, O leão só vai rugir ama a justiça, para uma igreja que se posiciona. iniquidade, que ruja ao leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O leão só vai rugir para uma igreja que se posiciona. Se posicione nessa noite. Abra mão de toda a ignorância. Abra mão de sair ignorando. Que haja cura sobre a sua vida. Que haja um bálsamo de Gileade sobre a sua casa. Que na sua casa nessa noite dê sua unção, que te faça desprendido de toda a ignorância. Que nessa noite a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, a presença do Eterno, a presença do Senhor, que ela possa te tirar deste lugar de ignorância, aonde os frutos não se crescem. E que o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, e que se abra os céus, e que o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, e que se abra os céus, e que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Você consegue colocar a mão no seu coração nessa noite? Essa palavra nessa noite é bastante aplicativa. Esse leão só vai hoje ir para uma igreja que se posicione na oração, que se posicione na adoração, que se posicione no entendimento daquele que recebeu. Uma igreja que entende porque está aqui. Uma igreja que foi atraída para este lugar com um propósito. Uma igreja que está nesse ambiente, sabe o que o ambiente está falando. Não uma igreja que não dá uma resposta para aquilo que Deus está falando, não. Nós não queremos ser ignorantes a respeito daquilo que Deus está fazendo. Nós não queremos, na verdade, ignorar aquilo que Deus está falando nessa noite. O nosso coração nessa noite é esse lugar de terra fértil. Esse ambiente está falando comigo e com você. E nessa noite o Espírito de Deus, Ele nos traz essa direção nessa noite. Nós vamos sair daqui entendendo o que precisamos fazer nessa noite.
entendendo que Deus está trabalhando em nós e que amanhã, depois de amanhã, eu serei menos ignorante do que eu sou hoje. Depois de um mês, eu serei bem menos ignorante do que o mês passado. Nesses dias, Deus está levantando uma igreja que entende o propósito, uma igreja que não negocia a unção, uma igreja que não negocia o sagrado, uma igreja que entende o propósito do Senhor, uma igreja que se levanta e fala: Deus, é para nós essa palavra é para nós e para os nossos dias, essa palavra é para nós e para as nossas casas. Uma igreja que não fica se desviando daquilo que Deus está falando. Deus está levantando uma igreja que não é menina, uma igreja que entende o propósito. Deus não está levantando uma igreja que está brigando por coisas que já são dela. Deus não está levantando uma creche, crianças que ficam brincando, na verdade, brigando pelo brinquedo que já é dela. Deus nesses dias está levantando uma igreja na Refrigério, que quando a palavra vem, nós acessamos essa palavra, e essa palavra entra em nós e produz em nós frutos de arrependimento. Uma igreja que sabe o que veio fazer aqui, que não veio, na verdade, só buscar o que ganhar, mas veio adorar, veio, na verdade, reconhecer o que pode dar, veio adorar o que pode entregar, veio, na verdade, liberar o seu coração para aquele que pode nos dar todas as respostas. Tem uma unção neste lugar de quebra de jugo. Ei! Deus está levantando uma igreja de entendimento, uma igreja que entende o que Deus está falando e dá uma resposta para aquilo que Ele está falando. Não uma igreja que fica fugindo, irmãos, no seu passado, não, mas uma igreja que entende o seu propósito. Uma igreja que entende o seu propósito. Nesses dias Deus está levantando esse povo santo, uma igreja de entendimento, que a palavra vem, e no decorrer da segunda-feira nós pegamos essa palavra, e a ignorância vai tentar falar, e nós falamos para ela: fique no seu lugar, eu já fui desprendido, eu vou parar de perder para a ignorância, porque eu creio em nome de Jesus, que Deus está levantando uma igreja que entende o propósito de Deus, em o nome de Jesus. Quem crê nisso, diga graças a Deus. A ignorância nunca mais vai nos roubar nada. Você consegue pôr a mão no seu coração? Espírito Santo, que nessa semana essa igreja caminhe debaixo de tanto entendimento, que não caiba mais nada, que não tenha lugar para a ignorância reinar mais, que a instrução que foi dada hoje traga entendimento e libertação. Que a mão do Senhor seja estendida sobre a vida, sobre a casa, sobre a família de cada pessoa que aqui está. E que um desprendimento gigantesco, porque tem pessoas que estão presas na ignorância. Essa noite, em nome de Jesus, isso cai por terra. Tem pessoas que só precisam de uma instrução para haver transformação e libertação. Hoje, nessa noite, veio a instrução de transformação e de libertação. Que a mão do Senhor venha a ser conduzida à vida de cada um que está nesse ambiente, para um novo momento de entendimento. Que a mão do Senhor nos conduza a viver algo extraordinário da parte de Deus nessa semana.
Que nós possamos voltar neste lugar, em nome de Jesus, domingo que vem, debaixo dessa unção de profética, de quebra de jugo, de quebra de maldição. Que nós possamos ter instrução, que naquilo que nós precisamos liberar a palavra, nós vamos liberar nessa noite, em nome de Jesus. Eu decidi, em nome de Jesus, a não mais ser roubado pela ignorância. Eu decidi, em nome de Jesus, a avançar. O inferno, irmãos, ele se levanta numa palavra como essa. Os demônios ficam irados numa palavra como essa, porque eles não querem, em nome de Jesus, que na verdade as pessoas, em nome de Jesus, tenham esse tipo de instrução. Mas em nome de Jesus, nessa noite, nós estamos declarando, irmãos, que essa palavra produziu em nós um entendimento de libertação. Então nessa semana, quando a ignorância quiser falar, você vai falar para ela: em nome de Jesus eu já te venci, pelo poder da palavra. Em nome de Jesus eu já te venci, pelo poder da palavra. Em nome de Jesus eu já te venci, pelo poder da palavra. Aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Nós nessa noite estamos crescendo naquilo que Deus está produzindo e fazendo, no nome de Jesus. Aleluia! Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Que você possa sair daqui debaixo dessa instrução que a palavra produziu na sua vida. Que a mão do Senhor te conduza debaixo dessa graça e desse entendimento. E que nessa semana você possa viver a experiência dessa palavra. De viver um desprendimento de toda a ignorância física, espiritual, mental, no nome de Jesus. Amém, irmãos? E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.